Boa noite. Vamos hoje falar sobre dois temas interessantíssimos de direito tributário, ambos relacionados com o princípio da segurança jurídica, que fala que as questões, as demandas, os litígios não podem se eternizar. Esses dois institutos são chamados de prescrição e decadência. Mas nós vamos estudar prescrição e decadência no enfoque do direito tributário. Tem outras situações envolvendo prescrição e decadência, direito penal, direito civil, direito do trabalho. Hoje nós vamos estudar apenas, naturalmente, sob o enfoque do direito tributário. Prescrição e decadência, ambos os institutos extinguem o crédito tributário. Essa é uma semelhança. Também outra semelhança é que o prazo de prescrição e decadência em direito tributário é de 5 anos. É outra semelhança. Que ambos se referem à segurança jurídica, é outra semelhança. Mas nós temos diferenças. A decadência é a perda do direito para constituir o crédito tributário. Então, o Estado, através do lançamento, é que vai constituir o crédito tributário. Já estudamos as hipóteses de lançamento: lançamento de ofício, lançamento por declaração e lançamento por homologação. Muito bem. Então, o lançamento é para constituir o crédito tributário. Existe a obrigação tributária, mas pode ainda não existir o crédito tributário. Existe a obrigação de pagar, por exemplo, o ICMS, mas não foi pago, foi sonegado. Então há a obrigação, mas não há o crédito tributário. Existe a obrigação de pagar o imposto de renda sobre uma renda, mas se a renda não é declarada, aquela obrigação não se transforma de imediato em crédito tributário. Há necessidade do lançamento. E para o lançamento, então, para a constituição do crédito tributário, é que existe o prazo decadencial. O prazo de prescrição é depois do lançamento. Depois do lançamento definitivo é que inicia o prazo de prescrição. O prazo de prescrição é um prazo para o fisco cobrar o crédito tributário. Então, a decadência é um prazo para o fisco constituir o crédito tributário. E a prescrição é um prazo para o fisco cobrar, entrar com ação executiva do crédito tributário. Muito bem. Então, a decadência, ela está prevista lá nos artigos 173 do Código Tributário. Está prevista também lá no artigo 150, parágrafo 4º. E depois a prescrição está lá no artigo 174. Muito bem. Há uma diferença para a contagem do prazo de prescrição, dependendo da espécie de lançamento. Se o lançamento foi se o lançamento foi direto ou foi por declaração, quem vai
o artigo que irá regular o início da contagem do prazo de decadência é o artigo 173. Se o lançamento for por homologação, o dispositivo que irá tratar do início do prazo de decadência é o artigo 150, parágrafo 4º, ambos do CTN. Então, vamos lá. O artigo 173, ele vai dizer o seguinte: o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos contados. Primeiro, do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Bem, surgiu uma obrigação tributária sujeita a lançamento de ofício ou lançamento por declaração. Bom, surgiu essa obrigação tributária e o fisco tem o prazo de 5 anos para transformar essa obrigação tributária em crédito tributário. E se o lançamento que for cabível nesse caso for direto ou por de ofício ou por declaração, o prazo de decadência começa no primeiro dia do exercício seguinte em que ele poderia ter sido feito o lançamento. Então, vamos lá pegar um caso de, sei lá, de ISS, de ITR. Não foi feita a declaração. E daí não foi pago um determinado tributo. Ora, o fisco tem um prazo de 5 anos para constituir o crédito tributário através do lançamento. E esse prazo de 5 anos começa a contar do primeiro dia do exercício seguinte. Imaginemos que a obrigação tributária aconteceu em maio de 2000. O prazo de 5 anos para a decadência começa no dia 1º de janeiro de 2001. Aí que eu vou contar o prazo de 5 anos para que o fisco venha constituir esse crédito tributário que o contribuinte tinha a obrigação tributária, mas afinal ele não declarou, ele não pagou, não é? Ele sonegou. O fisco tem, portanto, esse prazo de 5 anos para fazer o lançamento. O lançamento seria uma notificação para que fosse feito determinado pagamento, não é? O fisco manda uma notificação para o contribuinte, notificando-o para pagar um determinado tributo que não foi pago, com multa, com correção monetária, com juros, etc. Muito bem. Mas ainda o artigo 173, ele prevê um outro prazo para a contagem da decadência nos tributos que comportam lançamento direto ou de ofício ou por declaração. Diz lá o inciso 2º: 5 anos contado da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, não por vício material, o lançamento anteriormente efetuado. Digamos, então, que o fisco
fez um lançamento, mas ele era formalmente nulo, não materialmente nulo. Materialmente é quando fez um lançamento, nulo é ilegal, mas formalmente é quando faltou alguma formalidade no lançamento. Então, quando o lançamento é anulado por vício formal, e não por vício material, quando ele é anulado por vício formal, a partir da decisão definitiva que anulou esse lançamento, começa novamente a contar o prazo de 5 anos para que novo lançamento, e agora formalmente correto, seja realizado. Aí, mas normalmente nós estudamos apenas o do artigo 173, que ocorre em 99,9% dos casos, o artigo 173, inciso 1º, ou seja, começa a contar o prazo de 5 anos a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Bem, tudo isso é lançamento relativamente a questões que envolvam lançamento por declaração ou lançamento de ofício. Todavia, quando se trata de lançamento por homologação, a contagem do prazo prescricional muda. É o que está previsto lá no artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional, que vai dizer: se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 anos, a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Bem, no lançamento por homologação, nós já dissemos que a participação é só do contribuinte. O contribuinte que calcula o imposto devido, como eu citei o caso, o imposto de renda. Você faz a tua declaração, você fornece os dados, você mesmo calcula o imposto devido. Então, é o lançamento por homologação. O fisco não interfere nesse primeiro momento. Todavia, esse pagamento que você faz, em se tratando de lançamento por homologação, como o imposto de renda, ele é um pagamento condicionado a uma homologação do fisco. Se o fisco não examina de plano, ele poderá examinar se aqueles dados são corretos num prazo de 5 anos, prazo decadencial de 5 anos. E a homologação, ela pode ser expressa, vir, por exemplo, a Receita Federal ir lá bater um carimbo na tua declaração de imposto de renda, dizendo: homologo essa declaração, homologo esse valor pago, e daí está efetivamente quitado o imposto de renda relativamente àquele ano. Isso praticamente nunca acontece. Então, tem a homologação expressa e tem a homologação tácita. Homologação tácita é quando a Receita deixa passar o prazo de 5 anos sem se manifestar relativamente àquele lançamento por homologação. Decorrido esse prazo de 5 anos, também será considerado extinto o crédito tributário. Só que aí, e esse prazo para homologação também é um prazo decadencial. Mas aí a contagem do prazo é diferente.
No lançamento de ofício ou por declaração, já falamos, o início da contagem dos 5 anos é no primeiro dia do exercício seguinte em que poderia ter havido aquele lançamento. Já no lançamento por homologação, o prazo de 5 anos é contado a partir do fato gerador, ou seja, no caso do imposto de renda, da data em que deveria ter sido pago o imposto de renda. Vamos lá, imaginar, dia, vai que é abril, fevereiro, março, abril tem 30 dias, né, eu acho. Então, no dia 30 de abril, eu faço uma declaração no imposto de renda, no dia de 2000, digamos, faço lá, no dia, eu tenho que pagar, no dia, a primeira parcela, ou todo, né? Dia 30 de abril, então, de 2000. Se fosse lançamento por declaração, como antigamente era o imposto de renda, o prazo decadencial começaria a contar do dia 1º de janeiro de 2001. Mas, como agora é lançamento por homologação, o prazo decadencial começa aí do dia 30 de abril de 2000, nesse exemplo que eu estou citando, né? E não 1º de janeiro de 2001. Mas começa a contar do dia 30 de abril de 2000, no exemplo que eu cito, se houver algum pagamento do tributo. Porque se eu faço uma declaração, um lançamento por homologação, e digo lá que eu devo X do imposto de renda, mas não recolho, não faço nenhum recolhimento, aí, quando não há nenhum recolhimento, aplica-se o artigo 173, inciso 1º. Voltando ao meu exemplo, eu, em 30 de abril de 2000, fiz a declaração do imposto de renda, digo que devia X de imposto de renda, mas não recolhi esse X. Aí, o prazo decadencial para se apurar o que eu devo de imposto de renda, em relação a isso, aplica-se o artigo 173, inciso 1º. Todavia, se eu fiz a minha declaração do imposto de renda e paguei, mesmo que o fisco entenda que eu paguei a menos, mas se eu paguei alguma coisa a título de imposto de renda, o prazo decadencial começa no exemplo que eu estou dando, né, no dia 30 de abril de 2000. Então, há essa diferença de início do prazo em relação a diferentes lançamentos. O artigo 173, inciso 1º, refere-se a lançamento de ofício ou por declaração. O do 150, parágrafo 4º, refere-se ao lançamento por homologação. E mesmo nesse lançamento por homologação, há de se fazer essa distinção. Se houve algum pagamento, o prazo conta-se da data desse fato gerador, da data em que eu deveria ter pago, não é? E pode ser que eu não tenha pago integralmente, como que era o físico, mas não importa. Tenha pago alguma parcela, o prazo começa, no exemplo que eu dei, dia 30 de abril de 2000. Se nada foi pago, nenhuma parcela foi paga, daquela que eu declarei que devia, o prazo aí aplica-se o artigo 173, inciso 1º. Muito bem. Então, quero fixar com vocês esse prazo decadencial. O prazo decadencial é de 5 anos e é para constituir o crédito tributário, transformar a obrigação tributária em crédito tributário, através desses lançamentos. Lançamento de ofício ou lançamento por declaração.
No lançamento por homologação, repito, o prazo muda. A regra é lá do artigo 150, parágrafo 4º. Muito bem. Feito o lançamento, já está definitivamente constituído o crédito tributário? Não, não. O lançamento é como se fosse uma petição inicial dizendo que você deve alguma coisa, não é? E eu, o contribuinte, eu posso impugnar o lançamento, dizer que não sou o responsável, dizer que não sou o contribuinte, dizer que a alíquota cobrada está errada, dizer que a base de cálculo está errada, dizer que não é devido o tributo. Vamos imaginar, pegar exemplo do IPTU. Eu recebo a notificação para pagar o IPTU e olho e vejo ali que a avaliação do meu imóvel está exagerada. Tem muitos casos agora de reclamações em Londrina, Jacarezinho, Guaratuba, em que o fisco fixou a base de cálculo muito alta, segundo os contribuintes, né? O imóvel valia 200 mil, o fisco deu lá um valor de 300 mil. Então, daí está sendo cobrado um imposto maior do que o devido, não é? Posso discutir a alíquota, estão me cobrando a alíquota de 2%, quando na verdade a alíquota deveria ser de 1%. Bem, posso discutir que o tributo não é devido. Por exemplo, tem essa questão de imóveis localizados no perímetro urbano, mas que tem uma destinação rural. Daí, apesar de localizar-se no perímetro urbano, o imposto devido é o Imposto Territorial Rural, o ITR, e não o IPTU. Bom, então, existem várias questões em que pode-se impugnar o lançamento, não é? Eu já devo ter citado exemplo para vocês que eu no imposto de renda deduzia tudo o que eu pagava de instrução para os meus filhos e há um limite, a lei estabelece um limite. Eu gastava, por exemplo, 120 mil no ano e podia deduzir 9 mil. Eu dizia que esse limite era inconstitucional, então eu ia brigar, eu impugnava o lançamento, dizendo que aquela limitação não tinha cabimento, que eu sou obrigado a pagar imposto de renda sobre renda líquida e não sobre renda bruta. Bem, pode-se impugnar o lançamento de várias formas. E quando eu faço a impugnação ao lançamento, começa um processo administrativo tributário. E um processo onde é garantida a ampla defesa, é garantido o contraditório. Nesse processo, eu posso juntar documentos, posso requerer perícias, cálculos, vistorias, eu posso requerer muita coisa, como se fosse um processo, não é? E ele é julgado e tem até o chamado segundo grau de jurisdição. Por exemplo, na questão da Receita, o diretor da Receita julga aqui a minha impugnação, eu tenho direito a recorrer ao Conselho de Contribuintes. E nesses casos que eu entrei, né, que eu discuti com a Receita, sempre eu perdia aqui, digamos, em primeiro grau, mas ganhava lá no Conselho de Contribuintes. E na área federal tem o Conselho de Contribuintes e tem ainda mais o Conselho Superior de Contribuintes. Mas, normalmente,
há previsão apenas de 1 grau para recurso, um conselho de contribuintes, mas é garantido, então, o chamado duplo grau de jurisdição. É garantido o contraditório, é garantida a ampla defesa. Bem, enquanto eu estou discutindo, impugnando o lançamento, o crédito tributário fica suspenso, não pode ser cobrado, né? Só depois de definitivamente julgada a minha impugnação, e se ela for rejeitada, aí o crédito tributário fica definitivo. Se ela for acolhida, bem, daí não existirá o crédito tributário, né? E se ela for acolhida em parte, o crédito tributário irá se limitar àquela parte que a impugnação não foi acolhida, né? Então, a decisão da impugnação pode ser acolher a impugnação, rejeitar a impugnação ou acolher apenas em parte a impugnação. Rejeitada a conciliação, então o crédito tributário torna-se definitivo. Ou rejeitada em parte, né? Naquela parte que foi rejeitada, o crédito tributário torna-se definitivo. E é só aí, quando o crédito tributário torna-se definitivo, é que começa o chamado prazo prescricional, o prazo para que haja a cobrança do crédito tributário. Diz o artigo 174, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, contados da data da sua constituição definitiva. Então, houve o julgamento, constituição definitiva, digamos lá, em 1º de janeiro de 2005. A partir daquela data, começa o prazo de prescrição. O prazo de prescrição, portanto, é para a cobrança do crédito tributário. Então, fica bem claro, o prazo decadencial é antes do lançamento. O prazo prescricional é depois do lançamento e do lançamento definitivo, que o crédito tributário ficou constituído definitivamente. Bem, como é que o crédito tributário fica constituído definitivamente? Se eu não apresento impugnação do lançamento, que o prazo para recorrer normalmente é 30 dias, eu não apresento impugnação, então, 30 dias depois, o crédito tributário tornou-se definitivo. Ou, se eu apresentei a impugnação, é depois que foi julgada essa impugnação e rejeitada, o crédito tributário tornou-se definitivo. E só aí é que começa o prazo de prescrição, ou seja, para a cobrança. Até porque, enquanto está sendo discutido, o crédito não é exigível. Ele pode ser líquido, pode ser aparentemente certo, mas não é exigível, porque a impugnação ela suspende a exigibilidade do crédito tributário, certo? Bem, então, a prescrição depois do lançamento definitivo e a decadência, prazo para que haja o lançamento. Sobre prescrição, nós ainda vamos estudar a prescrição de que trata esse artigo 174, que é para propor a execução fiscal, mas existe, iremos estudar quando falarmos sobre a lei que trata da cobrança do crédito tributário, existe outro tipo de prescrição que ocorre depois de proposta à execução, que é a chamada prescrição intercorrente. Mas essa outra prescrição intercorrente, nós vamos estudar quando nós formos estudar a ação de execução, né? A ação de execução de crédito tributário. Mas, desde logo, já dá para
adiantar, não é? Que existem em direito tributário dois tipos de prescrições. Uma para propor a execução e outra que é durante o processo de execução. Bem, espero que tenha ficado mais ou menos clara essa questão, essa diferença entre prescrição e decadência. E uma curiosidade, anteriormente, a prescrição e decadência para a contribuição previdenciária, o prazo era de 30 anos. Depois abaixou, ficou atualmente de 10 anos. Todavia, como pela lei orgânica do INSS, todavia, como esses institutos de prescrição e decadência devem ser regulados por lei complementar, nos termos lá do artigo 146 da Constituição Federal, e a lei complementar que trata desse assunto é o Código Tributário Nacional, mesmo que a lei orgânica do INSS, que é uma lei ordinária, diga que o prazo de prescrição e decadência da contribuição social é de 10 anos, prevalece o entendimento que o prazo é de 5 anos. Se a contribuição é considerada tributo, como é hoje, através lá da classificação quaternária, se ela é considerada tributo, ela está sujeita aos prazos de prescrição do Código Tributário Nacional, que é de 5 anos. Então, portanto, mesmo que lá esteja previsto 10 anos, na verdade, por força do artigo 146 da Constituição Federal, prevalece o prazo de 5 anos, tanto para a prescrição como para a decadência nas questões relacionadas com as contribuições sociais. Tudo bem, então, até o próximo encontro.